Fala galera, tudo bem? Meu nome é Alex Carvalho, eu sou analista CNPI e no vídeo de hoje a gente vai descobrir junto qual é o melhor indicador para a gente trabalhar na análise técnica. Então quer saber qual é esse melhor indicador? Assiste esse vídeo até o final, então bora lá! Bom, esse indicador é o mais essencial para a gente trabalhar na análise técnica, tá? Sem ele, nada vai funcionar. As médias móveis são baseadas nele, o volume é baseado nele e toda a movimentação também é baseado nele, tá? Topos e fundos são baseados, que a gente trabalha com suporte e resistência. Então acho que já dá para começar a imaginar qual indicador que eu estou falando, tá? Não estou falando de média móvel, não estou falando de volume financeiro e muito menos de FR ou estocástico lento. Esse indicador ele é essencial para a tomada de decisão dos investidores, seja na compra ou seja na venda. É ele que vai dar toda a tendência, toda a movimentação para o ativo, né? Seja na alta ou seja na baixa. Então sem ele nada funciona. Bom, eu estou falando exatamente do preço e é isso mesmo. O preço ele é o indicador para a gente e indica muita coisa. Regiões de preço podem nos dizer muita coisa. Por exemplo, quando a gente fala que uma ação acabou chegando na região dos R$10, tá? R$10, R$20, esses números inteiros. Isso mostra pra gente, e isso fica mais fácil gravado também na cabeça do investidor, que o preço alcançou determinada região. E isso pode acontecer um movimento um pouco diferente do que a gente está esperando. Seja acelerar um volume de compra, seja acelerar a movimentação de alta ou a defesa dessa região de preço. Então o preço ele determina para a gente muita coisa. Serve também para outros tipos de ativos. Quando a gente fala, por exemplo, que o índice chegou nos 100 mil pontos, tá? Ou nos 120 mil pontos. Essa região de preço que fica mais gravada na cabeça do investidor, é mais fácil de ser gravada, isso também determina muita coisa para a gente. E isso faz ali com que os movimentos de preço sejam diferentes. Os movimentos dos ativos sejam propriamente diferentes, tá? Quando a gente chega nessa região de preço. Para comprar ou para vender, a gente está sempre falando do preço. A ação está barata em relação ao quê? Qual movimento? Né? Qual o preço que ela está agora para a gente determinar se está barata ou não? A mesma coisa no cenário de compra. Quando a ação fica muito cara, a ação chega próximo aos R$100, por exemplo, como a gente já teve a Vale ali, a Vale tem uma resistência próxima aos R$100. Isso a gente acaba julgando se está barato ou se está caro. Vale a pena comprar um ativo que subiu muito, que chegou em determinada região de preço? O preço ele vai determinar para a gente se compensa ou não. E isso serve para tudo, na verdade, para tudo na nossa vida também. Se a gente vai comprar um imóvel, vai comprar um veículo, tudo está atrelado ao preço. Às vezes o produto ele não é tão vantajoso assim, mas a oportunidade que a gente acaba encontrando para poder fazer essa compra torna que esse produto seja mais vantajoso para a gente em decorrência justamente do preço, né? O preço de oportunidade, e é isso que a gente procura também, a oportunidade no mercado financeiro. Então uma ação está barata, a gente precisa olhar que preço que ela está barata e baseado em quê? O preço vai determinar a tendência de alta, vai determinar para a gente topos e fundos ascendentes ou descendentes, tendências, médias móveis e tudo isso que a gente acaba analisando na análise técnica. Então, quer saber um pouquinho? Vamos para o exemplo prático na ação aqui da Petrobras. Bom, pessoal, estou aqui com um gráfico de Petrobras, Petro 4, um gráfico diário, para a gente poder analisar essa movimentação do preço. Estou com uma série de indicadores aqui, demais indicadores, para fazer alguns estudos. Eu tenho, por exemplo, Fibonacci, eu tenho médias móveis, tanto mais curtas quanto as mais longas, exponenciais aritméticas, tem o volume financeiro e tem o estocástico lento. É claro que essas ferramentas, esses indicadores, nos ajudam na tomada de decisão para fazer diversos filtros ali na tomada de decisão, para comprar ou vender um ativo, para a condução de um trade, né, para diversificação, para ver posições, ver quem está comprando mais, quem está vendendo menos. Isso tudo acaba sendo importante para a gente sim. Mas vamos dar uma olhadinha e ver como é que o preço fala muita coisa para a gente, não tendo nem a necessidade ali para tomada de decisão, principalmente do longo prazo, de se trabalhar com tantas ferramentas, tá? Então vou fazer a limpa aqui nesses estudos, eu vou apagando aqui as demais ferramentas, né, os demais estudos para a gente poder analisar. Eu vou tirar tudo aqui da tela, ó. Depois eu vou acabar voltando tudo aqui, mas eu vou tirar tudo aqui da tela para a gente poder analisar como é que fica o preço, né, o comportamento do preço sem essas ferramentas. Pronto, eu tenho aqui somente a movimentação do preço com os candles, tá? No gráfico diário. Nitidamente, quando eu tiro o zoom do gráfico aqui e acabo analisando a movimentação de preço, eu já tenho ali que a Petrobras, né, no gráfico diário, ela está trabalhando na sua máxima. Ela nunca chegou nessa região de preço. Então, sim, o ativo está em tendência de alta. Primeira coisa que o preço já traz para a gente.
Se a gente quer encontrar algum ponto de compra, ver se está interessante ou não, ou no caso na venda que já está comprado, a gente precisa analisar aonde o preço acabou mostrando defesa e aonde ele acabou acelerando novamente para a gente. Então a gente tem alguns pontos marcados de região de preço que o preço vai bater ali e vai mostrar algum sinal para a gente, seja de defesa ou seja de explosão ali do movimento. Então, por exemplo, a Petro já marcou o topo para a gente aqui próximo aos R$ 25, já voltou como resistência, como suporte nessa região. Marcou aqui também próximo aos 27 e também aqui próximo aos 30. Ela bateu no 30 recentemente, lá por meados de junho, corrigiu, o preço chegou a descontar parte desse movimento, voltou na resistência novamente próximo aos R$ 30 e acabou segurando até que rompeu. Ou seja, a gente tinha a região do preço marcada ali dos R$ 30 como ponto de dificuldade para a Petrobras, que ela acabou superando ali no histórico mais recente, né? Aí a gente começa a encontrar também regiões de pullback, throwback e os pivôs, seja de alta ou para baixa, tá? Mas o preço ele vai determinar para a gente ali se é região de defesa ou não, se a gente deve realizar ou não. Então, nesse histórico mais recente de Petrobras, a gente está vendo que o preço está subindo no contexto geral, né? A ação mais sobe do que cai e ela marca algumas regiões para a gente. Então, quem não gosta de trabalhar com muitos indicadores, né? O famoso price action ali, vê a movimentação do preço, né? A ação do preço, está olhando exatamente isso, aonde o preço acabou segurando mais e se ele conseguiu romper esse topo anterior ou se ele conseguiu perder o seu fundo anterior, onde ficou mais consolidação, onde acumulou, justamente para atrair mais investidores e o ativo conseguir ali novos movimentos de alta, né? Então a gente já sabe aqui, ó, marcado no gráfico, que próximo aos R$ 30 é um baita suporte para a Petrobras. Então quem está olhando o preço da Petrobras, os grandes investidores, também pessoa física, está muito atento aos R$ 30. É um ponto extremamente importante que com certeza, se a Petrobras voltar aos R$ 30, vai ter um interesse enorme na compra para tentar sustentar esse papel acima disso. Do mesmo modo, a gente vê que o preço ele vem sem correções agora tão expressivas. Ou seja, quem já está comprado em Petrobras e já está com lucro ali no ativo, já começa a pensar em apertar esse preço aí, essa proteção do seu patrimônio, né, do seu preço de entrada e quem sabe até fazer algumas realizações. Porque o preço não fez aquele zigue-zague comum, saudável de tendência. Ele deu uma esticada aqui, né, a partir do início de agosto e não fez correção tão expressiva assim. Claro que a gente precisa olhar outros fatores, mercado internacional, olhar o preço também da commodity, né, o do petróleo Brent para tomada de decisão. Só que somente de analisar o preço ali, a movimentação do preço, a gente consegue saber se o ativo já está mais esticado, se ele vem forte ou não numa tendência, se ele está mostrando consolidação, se ele está rompendo um ponto importante do histórico dele ou não. E isso vai determinar para a gente os preços também de entrada, as posições de entrada ali no caso, e se a gente deve ir com mais apetite para essa compra, para essa posição ali no ativo, ou se a gente deve ir de maneira mais cautelosa, protegendo o nosso patrimônio. E aí, o que achou desse vídeo? Deixa aqui nos comentários se você usa uma leitura, se faz uma leitura mais price action, como é conhecido, né? Um gráfico mais limpo, só analisando ali o comportamento do preço, fazendo o seu zigue-zague ou não, ou se você usa mais indicadores. Deixa aqui nos comentários, vê se faz sentido para você o que eu falei aqui sobre região de preço, sobre o preço ser o fato mais importante que a gente tem ali para tomada de decisão, né? Se isso realmente faz sentido para você, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. Antes da gente ir, queria pedir para você para deixar o like também, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, lembrando que tem vídeo aqui para vocês quase toda quinta-feira, né? Então a gente tenta fazer ali toda quinta-feira um vídeo educativo para vocês, trazendo mais informação de mercado aqui. Então se inscreve, deixe seu like e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!